Abra sua Bíblia comigo. Livro de Efésios, capítulo 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pai, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que tudo aquilo que é propósito teu falar conosco essa noite, a gente ouça, creia e haja mudança em nossa vida para melhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e obrigado, Jesus. Pode sentar, queridos. Bom, nós estamos falamos domingo passado que a maturidade é algo imprescindível para que a gente possa ter conquistas na nossa vida. Sem maturidade, é impossível ser colocado em nossas mãos qualquer tipo de responsabilidade. Porque se colocar algo na mão de alguém imaturo, corre o risco de perder tudo. Como não se coloca um carro na mão de um menor, também não se coloca uma arma, e também não se coloca dinheiro na mão de uma criança. Então, imaturidade, podíamos dizer criancice, meninice, como diz a Bíblia, ela é impedimento para que você tenha na mão grandes bênçãos. A falta da maturidade nos leva a perder aquilo que Deus quer dar para a gente. Alguns perdem o que já tinha na mão por imaturidade. Como o apóstolo fala aos Efésios, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, para que a gente não tenha atitudes de criança. E eu estava dizendo domingo passado que todos nós temos o desejo de crescer. Ninguém aqui quer retroceder. Quantos aqui querem voltar para trás, ter menos do que tinha ano passado? Ninguém. Você fala, quem aqui quer voltar para trás? Quem aqui quer perder o que tem? Quem aqui quer regredir? Ninguém vai levantar a mão. Ao contrário, a gente quer crescer. Mas não queremos deixar de ser meninos. Não queremos assumir o papel de maduros. E dentro da maturidade existe responsabilidade. Imaturidade está ligado com irresponsabilidade. Imaturidade está ligado com descompromisso. Então a gente, eu quero, o Senhor me abençoa, quero que o Senhor me abençoe, eu quero um casamento feliz, eu quero bênçãos financeiras, eu quero uma empresa, mas para que eu alcance isso, eu preciso amadurecer. Eu preciso ter atitudes maduras e não continuar sendo um menino inconstante. Porque senão Deus não pode colocar nada na minha mão. Assim como você não coloca R$1.000 na mão do seu filho e fala para ele lá pagar a conta. Ele só tem 8 anos. Você coloca R$1.000 na mão do menino de 8 anos? Nunca. E quanto menor, menos você coloca ainda. Só tem 3 aninhos. Como você vai colocar R$100 na mão de uma criança de 3 anos? Ela vai rasgar, pôr na boca, vai jogar fora. Então a gente não faz com uma criança
colocando responsabilidades, coisas caras, importantes, grandes na mão dela, porque ela não sabe o que ela não vai dar valor. Assim também Deus não coloca nada na mão daqueles que não querem amadurecer. Que já têm idade para ser maduro, mas porque não querem assumir responsabilidades, porque querem, ficar solto. Ah, não vou assumir nenhuma responsabilidade, porque se eu não assumir, ninguém vai me poder cobrar nada. Mas isso não existe. Se eu quero algo, isso terá uma responsabilidade. Por exemplo, eu não posso me casar e falar para minha esposa, olha aqui, eu vou me casar, você vai ser minha esposa, você vai cumprir todas as obrigações do casamento comigo, mas eu não, viu? Eu não vou cumprir as obrigações de marido, eu vou continuar saindo com os meus amigos, eu vou continuar bebendo minha cervejinha no sábado com as minhas amigas. Se eu quiser sair com alguma outra garota, eu posso. Você não, você cumpre. Alguma mulher aceita isso? Nenhuma. Ué, como? Eu vou assumir algo, eu tenho que assumir as responsabilidades. Então, as pessoas que não querem responsabilidades, elas também não vão ter as conquistas. E eu disse no ano passado sobre um fator que toda pessoa aliançada tem que ter, uma pessoa madura tem que ter, que é aliança. Falamos da aliança com Deus primeiro. Nenhuma pessoa madura vive sem aliança, porque toda pessoa madura, responsável, ela faz as coisas corretas. Por exemplo, vai fazer um negócio, faz um contrato. Aliança é um contrato. Aliança é um pacto. É um contrato que se faz entre duas partes. Então, quando eu tenho um contrato bem feito, tem o quê? Segurança. Né, Paulo? Vai fazer um negócio, tem um contrato bem feito, bem alicerçado na lei, dá uma segurança para as duas partes. Agora, toda pessoa imatura, ela é insegura. Toda pessoa sem aliança, ela é insegura. Porque ela não está firmada em nada, ela não quer compromisso. Ela acha que aquele compromisso pode levá-la a ser obrigada a fazer algumas coisas contra a vontade dela. Então ela diz, não vou me comprometer. Só que pode fazer isso? Pode, mas também ela não vai ter os benefícios da aliança. Aliança com Deus é imprescindível para todos nós. E eu falei da aliança com Deus. A aliança que Jesus fez conosco na cruz, a aliança do seu sangue. E falei que essa aliança nos dava direito ao céu e uma vida abundante na terra, conforme João 10:10. Falei também que uma pessoa madura tem aliança com a família. É impossível uma pessoa ser madura, amadurecida, sem que tenha aliança com a família. Toda pessoa descompromissada com o casamento, com seus filhos, com seus pais, é uma pessoa fadada ao fracasso. Muitas pessoas fracassam porque não dão o devido valor para a família. O casamento é uma aliança onde tem cláusulas de deveres e cláusulas de direitos. Alguns só querem os direitos, né, pastora Márcia? Só os direitos. É impressionante o egocentrismo de algumas pessoas que são crianças e não crescem, barbados, 20, 40 anos, 50, 60 anos, e são absolutamente egocêntricos, ou seja, agem como uma criança. A criança, ela é egocêntrica, ou seja, tudo para mim, tudo deve girar em torno de mim, todas as coisas devem ser para mim, e tudo para mim. É um egocentrismo próprio de criança. Eles querem o brinquedo amarelo, é meu. Mas chegou outra criança com um brinquedo vermelho, ele quer, o vermelho também é meu. Por isso eu digo para os pais, não tenham um filho só, porque o seu filho nunca aprenderá a dividir. E crescerá uma pessoa egocêntrica, porque nunca aprendeu a dividir. Por isso que Deus deixou a procriação
criação de vários filhos, família. Ah, mas é difícil. Bom, eu tive 4, amo os 4, não deu problema nenhum. Eu queria 8, né? Mas não deu. Agora, um filho só, tudo é dele. Ele vai sofrer, porque quando ele chegar na escola, ele vai pegar o lapisinho do amigo, o amigo vai dar um pão no meio da orelha dele, diferente lá de casa. Porque lá em casa, ele pegou, não, eu quero, a mamãe fala, toma, filhinho. Ah, toma, bebê. Só tem ele. O que ele quer é dado para ele. Mas, na escola, já começa a levar uns pés na orelha. Uns pés de orelha, né? Porque vai pegar a borracha do amiguinho, o carrinho, pimba, é meu. Aí já vai aprendendo a amar, devia ter aprendido em casa, a dividir. Então, a criança, ela é egocêntrica. Agora, duro é o adulto egocêntrico. O ego dele é maior do que ele. Só pensa nele. Não sabe dividir. Os direitos, eles existem. Mas só vão funcionar quando eu também cumpro meus deveres, especialmente no casamento. Às vezes os maridos querem exigir da mulher uma mulher maravilhosa na cama, mas se esquecem de lhes dar condições para que elas sejam essas mulheres soltas, amáveis, carinhosas. Porque não cumpre a sua parte. Às vezes a mulher passa vergonha com cobranças em casa, porque o maridão não paga as contas. Mas ele exige o direito dele. É meu direito, o pastor falou lá que você... Pois é, mas o pastor também falou que tem que ter o cumprimento dos deveres. Então, a pessoa madura, ela se doa. Quando você cresce, quando você era menino com seu irmão, tinha um pãozinho francês. Aí tinha que partir no meio. Como que você fazia? A maior parte, bate os olhão assim, o pedaço maior é aquele que eu quero, né? Não é assim que a gente é com os irmãos? É desse jeito, não vem falar que não é não, porque é. Até tem um pai que vivia com essa briga, os filhos vinham brigando, um pegando um pedaço maior, outro pegando, aí ele ficava, e ele tinha que dividir, e ele tinha que fazer. Um dia ele teve uma ideia brilhante. Ele falou, a partir de agora, um corta e o outro escolhe. Um corta e o outro escolhe primeiro. Mas olha, era uma medição assim para fazer certo. Porque ele tinha certeza que se ele cortasse torto, o irmão ia pegar o maior, né? Ele ia ficar com o menor sempre. Então, ele media, botava até a régua assim. Dividia tudo certinho. Mas quando você cresceu, e só tem uma banana, e você estava com a vontade de comer aquela banana, aí seu filhinho fala assim, mamãe, eu quero uma banana. Você faz o quê? Não, fala para mim, você faz o quê? Me responde aí. Todo amor, você não sente... Parece que o teu filho comendo aquela banana no teu lugar te dá até um prazer. Por quê? Porque você amadureceu. Agora, já pensou você? Não é minha. E o gurizinho, eu quero, mamãe. É minha, essa é minha. Quem olhar fala, gente, mas isso aqui é uma falta de maturidade. Que mãe que é essa, pelo amor de Deus? Que pai que é esse? Que fica disputando espaço com o filho. E hoje eu quero falar sobre a aliança com os líderes. Uma pessoa madura é uma pessoa de aliança. E nós somos guardados. Um dos poderes de uma aliança é que você fica guardado. A aliança te protege. O contrato te protege.
Agora, quem não quer saber de aliança, de compromisso, fica desprotegido. Com Deus, com a família e com nossos líderes. Não tem como eu caminhar no reino de Deus se eu não estiver debaixo de uma cobertura espiritual. Não tem como. Se você olhar algum pastor, você perguntar para ele, quem é a sua cobertura? Ele fala, não tem cobertura, minha cobertura é Deus. Eu te aconselho a você ficar atento a esse pastor. Não é bom caminhar só. Deus disse, não é bom que o homem ande só. Ele fez uma companheira. Nós precisamos de ter alguém que cuida de nós. Quanto mais maduro formos, mais nós vamos entender isso. A criança, quando o pai lhe dá um comando, por ser criança ele acha ruim. Você não vai para a rua, o gurizinho acha ruim. Mas esse comando do pai é de amor, mas ele não entende, porque ele é criança. O pai, como autoridade sobre ele, está protegendo. Ele diz, não vai. Mas como o pai é autoridade, o filho obedece. Cresce um pouquinho com 8 anos. Não, meu filho, você não vai naquele lugar ali, porque ali é perigoso. Aqueles meninos ali, ó, já mexem com drogas, não é bom que você vá. Ah, mas é tão legal jogar bola lá com eles. Quando faz 13 anos, meu filho, aquela menina não é bom você olhar. Ela não é do caminho do Senhor. O menino fica bravo, não sei o quê, mas depois, graças a Deus pelo meu pai. Mas quando a gente é criança, que o pai diz que não sai à noite, o guri fica louco de raiva, se não foi criado no caminho do Senhor. Ele quer ir para o baile, quer ir para a balada, quer ir para o cinema, quer ir namorar, às vezes até para a boca de fumo, que o pai não está nem sabendo. E o pai, com autoridade, vai dormir, você não vai sair. Ou então diz para ele, volta, 8 horas você tem que estar aqui, o guri quer morrer. Mas isso é proteção. Quantos aqui ficaram bravo com o pai, que o pai não deixou sair um dia no aniversário? Pode levantar a mão? Não mete para mim não, levanta a mão assim. Pois é. Que raiva que meu pai não deixou naquela festa. Que raiva da minha mãe que não deixou ele naquele aniversário. Era proteção. Hoje que você tem filho, você entende isso. Mas antes você não entendia. Porque faltava maturidade. Na liderança espiritual, nós também, às vezes, não concordamos com tudo. Nosso líder fala algo, ensina algo, mostra um caminho, a gente não concorda por causa da imaturidade. E achamos um monte de coisa. Achamos que está errado. Achamos que somos relegados a segundo plano. Achamos que nosso líder trata melhor fulano do que eu. Que dá o melhor lugar para fulana, para mim não. Imaturidade. Quando a gente é maduro, a gente não se importa com isso. Criança que fica brigando lá pelo primeiro lugar, eu que vou comer, não é agora é eu vou na frente, não, agora é eu que quero comer, que fica brigando na fila para comer, só para ganhar da outra. Agora quando você fica maduro, aí alguém que, não, por favor, pode ir na frente. Você é maduro. Agora, o imaturo fica discutindo com Deus, discutindo com o líder, brigando consigo mesmo e trazendo sérios problemas no discipulado. O imaturo, ele gera problemas, ele dá problemas, ele cria problemas e ele vive tendo um monte de problemas. Ele cria problema para os outros e para ele também, por causa da imaturidade. Quando Jesus chamou os seus 12, fez uma aliança com eles. Aquela aliança de sangue que eu falei em Marcos 14, 17. Jesus fez aquela aliança com eles. Chamou os seus 12. E ali houve um que lhe traiu, chamado
Isso mesmo, Judas Iscariotes. Comeu com ele 3 anos e meio. Bebeu com ele, viu, falou, recebeu da bênção dele, foi ensinado, foi amado, teve milagres, mas não era um homem de aliança. Não era um discípulo de aliança. Nós conhecemos o discípulo de aliança na prova. Quando está tudo bem, está tudo bem. Tem dinheiro no bolso, o líder orou, o casamento melhorou, a mulher voltou, o marido voltou, arrumou um emprego excelente, comprou um carro, o líder orou, comprou uma casa, comprou isso, melhorou para cá, melhorou para lá. Glória, que líder maravilhoso que eu tenho. Mas a hora que fez uma bobagem, que o líder chamou isso, ei, errado. Que líder ruim que eu tenho. Como é que eu fiquei tanto tempo com esse líder, hein? Nossa, só sabe chamar atenção. Olha, eu acho que não me ama, porque só vive batendo na minha cabeça. Uma vez que falou. Então, Judas, 3 anos e meio, ficou lá, mas não, quando chegou na tentação, na prova, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quando nós não temos aliança com o nosso líder, quando chegar a prova, quando chegar a tentação de alguma coisa, eu vou cair na armadilha. A aliança é fundamental para que eu esteja seguro do lugar que eu estou, onde eu estou. Se eu posso, eu não deixo ninguém sair de tal líder, de tal célula, eu não deixo. Se quer sair, saia. Mas não é bom. Era melhor que houvesse mudança de comportamento do que mudar da célula. Porque isso significa que eu não estou querendo crescer. Eu não estou querendo me humilhar. Eu estou querendo fazer a minha vontade. E quando eu quero fazer a minha vontade, significa que eu ainda sou criança, imaturo. Não aceito que alguém me diga algo. Toda pessoa que não aceita o comando de alguém sobre ela, que tem esse como se fosse água em gato, né? Joga água no gato, ele pula longe, arrepia todo. Um comando para certas pessoas é um tapa na cara, porque é uma criancice. Não saia para a rua. Por que meu pai não deixa eu ir brincar com meus amiguinhos? É porque o pai sabe que passa caminhão, passa carro, vai ter um acidente, o pai está protegendo. O líder fala, não quero que você se envolva com tal pessoa, porque o líder sabe que aquela pessoa já fez algo, está adulterando, mentindo, enganando. Não. Por que ele não quer que eu faça? E você sabe que todo imaturo não cresce. Todo imaturo, ele se acha. Ele acha que ele sabe mais que todo mundo. Então, por ele não aceitar a cobertura, não aceitar a autoridade de alguém sobre a vida dele, ele fica desprotegido e ele toma todas as pauladas do inimigo. Ele é roubado. Então, autoridade, cobertura, a gente tem que entender como uma proteção. Então, você tem, por exemplo, o seu pai e a sua mãe. É uma proteção que quando o filho sofre qualquer bullying na escola, ele primeiro, antes de que isso continue, tem que passar por cima do pai e da mãe dele. Ou seja, vem a pancada, mas eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe para me defender. Eu estou debaixo da proteção do meu pai e da minha mãe. Quero ver. Você deixa alguém bater no seu filhinho de 2 anos?
Você deixa? Quero ver. Você está com seu filhinho aqui na mão, aí vem um camarada de lá meio bêbado, meio drogado, e fala, escuta, eu quero dar uma pisa nesse moleque aí. Posso dar? O que você fala? Eu que vou dar uma pisa, não sei, rapaz, está doido? Está batendo meu filho? Agora, se a criança está sozinha, ela pode apanhar desse camarada. Mas debaixo da proteção, não tem como. Então, cada líder, eu tenho o apóstolo René, eu tenho o apóstolo Fábio Abud, eu tenho o apóstolo Jean. São 3 líderes que eu tenho. Esses líderes me protegem. A hora que o diabo lança lá um feitiço contra mim, que o diabo é feiticeiro, né? Para derrota, para família, para filho. Antes de chegar em mim, tem que passar por 3 pedreiras poderosas em Deus, até chegar em mim. Mas eu estou debaixo da proteção deles. Agora, o que diz que realmente eu estou debaixo dessa proteção? Como que essa proteção funciona comigo? Quando eu estou em aliança. Quando eu estou aliançado com esses líderes, então eu estou debaixo da proteção, da cobertura deles. Mas se eu for rebelde, os comandos que forem dados por ele, eu não aceitar nenhum, querer fazer do meu jeito, pelas minhas atitudes, eu vou dizer ao diabo, ao inferno, ao céu, aos anjos, às pessoas, que eu não tenho aliança coisa nenhuma. Minha atitude vai dizer se eu estou em aliança ou não com essa pessoa. A minha atitude diz se eu tenho aliança com a minha esposa ou não. Qual que é a maior mostra de aliança de um homem com uma mulher? Nunca traí-la. Eu sou marido de uma só mulher porque eu tenho uma aliança aqui no dedo e no coração com a minha esposa. Nunca vou deixar minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela. E da mulher para o marido, nunca trairei meu esposo, nunca trocarei meu esposo, nunca deixarei meu marido, porque eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho um contrato com ele diante do céu. A mostra da minha aliança com os meus líderes é estar em concordância com o que eles ensinam e estar em concordância com o que eles me comandam, porque não existe aliança sem obediência. A aliança está ligada à obediência e fidelidade. Como eu posso ter aliança com minha esposa se eu não sou fiel a ela? Como minha esposa pode ter aliança comigo se ela não é fiel a mim? Não existe aliança sem fidelidade, sem obediência. Então, algumas coisas precisam mudar no nosso discipulado. Eu preciso obedecer mais. E não fazer de conta que obedeço, porque senão a proteção que está na aliança não me alcança. E tem muita gente levando pancada financeira, casamento, com filho, porque fingem que estão na aliança, mas não estão. São uma coisa na frente do líder, mas são outra fora. Olha o que aconteceu com Judas, que não tinha aliança com Jesus, era de boca. Ele começou com um interesse que não era no reino. O interesse de Judas era pessoal. Ele tinha a bolsa e ele era o tesoureiro, mexia com o dinheiro. O interesse dele não era na aliança, o interesse dele era pessoal. Toda pessoa que tem interesses pessoais em detrimento aos interesses do reino, fatalmente é uma pessoa que não tem aliança. Porque o interesse dela é próprio. O que eu posso ganhar? O que eu posso tirar daí? O que eu posso ficar melhor que os outros? Nunca é assim. O que eu posso dar? O que eu posso fazer pelo meu líder? O que eu posso fazer pelas pessoas? O que eu posso fazer no reino de Deus? Não, é o que eu posso ganhar. Pessoas que são interesseiras somente,
Mas é errado, apóstolo, a gente querer enricar, ganhar. Não, absolutamente. Só que, quando você tem uma aliança com Deus, Ele vai enricar você sem que você precise deturpar a aliança. Um discípulo que se alia ao inimigo, Judas foi lá e se aliou aos planos do inimigo. Ele foi nos fariseus que queriam matar a Jesus. Como que pode um discípulo falar mal do seu líder? Deus do céu, que ouve e olha todas as coisas, ele diz: mas eu lembro que o líder A orou pelo discípulo B muitos anos. Tá certo? O líder A não é perfeito, tem suas falhas, mas eu mesmo abençoei o discípulo B pela intercessão do discípulo A. Por que agora, pela intercessão do líder A, por que esse discípulo está falando mal dele? Porque essa ingratidão. E Deus vê, e Deus odeia a injustiça e a ingratidão. Então tem muita gente que abre a boca bem grande para falar dos seus líderes, sem saber que está traindo maldição para si mesmo. Porque não é que os líderes, o discipulador seja perfeito, mas orou, buscou, levantou, jejuou, ajudou, e aí a resposta que tem é às vezes até uma calúnia. O discípulo fala mal, Judas foi lá, se levantou contra Jesus, se aliou ao inimigo, falou mal de Jesus, porque os inimigos falavam mal de Jesus, diziam que Jesus era do diabo, diziam que Jesus era mentiroso, diziam que Jesus enganava as pessoas e fazia milagre pelo diabo. Isso os inimigos faziam. E Judas foi lá se aliar aos inimigos. Que coisa terrível. Ele ganhou 30 moedas. Né? Então, a falta da aliança pode levar o discípulo a trair o reino, a trair o seu pastor, trair os seus líderes. Muitos correm atrás das 30 moedas como Judas, trocam Jesus por qualquer coisa. Essas 30 moedas podem ser qualquer coisa. Tem pessoas que, às vezes, estão muito bem comigo, de repente, eu sei que uma igrejinha lá, não vou falar igrejinha, uma igreja pequena lá no bairro, convidou ele para ser pastor. Aí ele deixa a igreja e vai ser pastor daquela. Não, Deus me chamou agora, é meu chamado, eu vou e tal. E tudo aquilo, ele não está vendo que só chamaram ele para ser pastor naquela pequena igreja, porque viram que ele tem capacidade. Mas aonde que ele alcançou essa capacidade? Lá onde ele está saindo agora, e chutando o balde. Lá onde ele está virando as costas. Ele se esquece. Foi ali que toda a formação, todo o ensino, toda a capacitação, toda a limpeza espiritual das imundícias, do pecado, do adultério, do engano, da pobreza, miséria, ruína, foi feito por um líder lá naquela igreja, que agora Deus me falou que o meu tempo acabou aqui nessa igreja. Aí ele sai dessa igreja, que não é mais boa para ele, e vai para outra a troco de 30 moedas. O que é? Alguém lhe ofereceu um cargo de pastor, ou de qualquer outro cargo, ou qualquer outra coisa. Mas eu não tenho visto prosperar isso. Todos podem ser pastores. Aqui tem muita gente que é e vai ser pastor. Eu sei que tem muita gente que tem um chamado. Agora, traga para mim 500 vidas e eu te coloco pastor amanhã. Porque pastor tem rebanho. Me traga vidas. Apóstolo, olha aqui, minha célula, minha rede tem 500 pessoas. Eu tenho um chamado, eu quero servir a Deus. Amém, meu irmão, vou te ordenar pastor, vem cá. Porque pastor é um pastor que ama vidas. Não é só porque ele sabe falar ou põe uma gravatinha, não. É aquele que realmente tem um chamado para ensinar, para ajudar, para se doar, mas principalmente para viver o que ensina. Não é só eu quero ser pastor. Tem uma formação teológica? Tem, e é muito importante. Mas é preciso ter um coração
segundo o coração de Deus. Você pode até me dizer, mas tem muitos aí que não tem essa característica. Eu não vou falar mal de ninguém. Jesus falou para eu não julgar ninguém, eu não vou julgar ninguém, e te aconselho a não julgar ninguém. E nem julgar as pessoas pelo que você ouve. Fica na tua. Você nunca ouviu da minha boca falar mal de nenhum pastor, de nenhuma igreja, de nenhum irmão. Não falo, não vou falar, porque Deus disse, não julgue para você não ser julgado. Diga para quem é do teu lado, viu? E como a gente gosta de julgar, não é verdade? Te bate o olho e já tem ali uma vontade de falar alguma coisa de alguém. Mas se você quiser falar alguma coisa de alguém, fale uma coisa boa. Então, um líder maduro, um discípulo maduro de aliança nunca fala mal do seu líder, pelo contrário, defende o seu líder. Nunca desonra, pelo contrário, procura honrá-lo em tudo o seu líder. Alguns dizem malandramente, honrar só a Deus. Vou estar honrando homens. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Hebreus 13 que nós devemos honrar a quem tem honra, a quem merece honra, temos que honrar. Por exemplo, hoje o Bernal é o prefeito. Se ele vier aqui na igreja, embora eu não tenha apoiado, eu tenho que honrá-lo. Ele é uma autoridade, acabou. Eu tenho que honrá-lo. Tenho que honrar o governador, tenho que honrar a presidenta, que é do PT, eu tenho que honrar. É meu papel, não posso desonrá-los. Honrar a quem tem honra, diz a Bíblia. E a Bíblia diz para honrar os pastores, que oram, que velam por suas vidas. Honrar os seus líderes, que hão de dar conta das suas almas a Deus. Olha o peso que tem na vida de um líder. Então, a aliança é muito, muito, muito importante. Nos dá segurança, nos dá cobertura. E eu devo honrar, sim, aqueles que têm sido bênção para a minha vida, né? É uma coisa muito importante que eu vou falar aqui. Cuidado com a tua boca. Porque há coisas que a gente fala que não tem mais volta. Uma vez, viram um pastor entrando num prostíbulo, na entrada de um prostíbulo, né? Naquela porta tinha várias casas, vários quartos. E um desses quartos era uma zoninha. O pastor entrava ali e começaram, e viram, olha, o pastor está indo na zona. E fizeram uma reunião, dizendo, nós precisamos tirar esse pastor. E tal. E espalharam para todo mundo que o pastor era um adúltero, um pervertido. E chamaram o pastor, depois de terem feito tudo, fizeram a ata, fizeram todo o esquema para só tirar ele. Quando ele chegou, disseram, toda a acusação foi feita, ele ouviu e disse, mas quem disse para vocês que eu estava indo nessa casa? Não, o senhor estava entrando na porta, o senhor foi visto entrando por trás. Irmão fulano, vi. O senhor vi por um mês inteiro, ele ia todos os dias em tal hora, tal hora, tal hora, e tal hora, e tal hora. Aí o pastor disse, não, e o senhor só deixou de ir, faz 3 dias que o senhor não vai. Ele falou, pois é, porque faz 3 dias que morreu o homem pelo qual eu estava orando todos os dias. E aí foram comprovar e comprovaram que realmente ele nunca tinha ido lá, ele ia orar por esse homem. Depois, o pastor ficou na cidade inteira como um homem adúltero. Pediram perdão, meu pastor. Ele falou, ele teve um infarto, foi para o hospital. Lá no hospital pediram perdão para ele. Ele falou, mas agora, eu quero que vocês façam, né? O que a gente pode fazer, pastor, para que o senhor nos perdoe? Ele falou, pega um travesseiro com peninhas pequenas, enche ele de penas. Por favor. Ah, sim, aí todo mundo
né, penalizado que tinham feito com o pastor, pelo julgamento errado, pegaram aquele travesseiro e encheram de pena. Ele falou, e agora? Agora eu quero que vocês subam no lugar mais alto da cidade. E no vento vocês joguem as penas. Não entenderam nada, mas era a vontade do pastor. Correram lá, subiram no monte mais alto e jogaram sobre a cidade as penas. E o vento esparramou as penas para todo lado. Aí voltaram lá, pronto, pastor, fizemos a sua vontade. O que mais precisamos fazer para que o senhor fique bem? Ele disse, agora eu quero que vocês ajuntem todas as penas, uma por uma, e traga para mim de volta no saco, cheinho. Impossível, pastor. As penas foram para todo canto e algumas delas entraram para até debaixo da terra, nunca mais vamos conseguir. Ele falou, da mesma forma, nunca mais eu vou conseguir limpar meu nome. Há coisas que nós não podemos fazer. Eu vi no jornal ontem, ou antes de ontem, olha o que apareceu no jornal. E o jornal, você sabe, homem de 42 anos estupra menina de 12. Quem viu isso no jornal? Todo mundo, que desgraçado. Era um padrasto. Hoje eu li no jornal, ontem, menina disse que mentiu do padrasto porque não gostava dele. O padrasto nunca tinha mexido com ela. Mas já saiu no jornal. Todo mundo, os vizinhos, parentes, lhe julgaram. E agora, como que isso é corrigido? O jornal, nunca os jornais dão o mesmo espaço que deram para acusar. Cuidado com o que você fala. Não abra a tua boca para falar mal de ninguém. Deus não te dá esse direito. Mas a pessoa é errada mesmo, apóstolo. Mas quem te deu o direito de ser juiz? Jesus disse, não julgue, para você não ser julgado. Agora, obviamente, que o pecado, Deus traz à luz, e quando nós vemos o pecado, dentro da autoridade que Deus deu, nós temos que agir. Então, eu como pastor, fiquei sabendo de um pecado aqui, eu tenho que chamar, eu tenho que corrigir e disciplinar. Mas eu não posso falar para ninguém, e desmoralizar, e contar, olha, o irmão fulano adulterou, a irmã fulana adulterou. Eu não tenho esse direito. Por que alguns se acham no direito de falar mal do seu líder e ainda inventar algumas coisas, até calúnia? Por isso, a bênção passa longe das pessoas que assim procedem. Nunca prosperam e sempre estão caindo em laço, porque são orgulhosas, se acham no direito de fazer isso. Quer falar de alguém? Fale bem. Alguém vai ter muitos defeitos, mas uma qualidade ela tem. Então, quando você quiser falar de alguém, lembra da qualidade dela. Olha para quem está do teu lado, fala uma qualidade para ele aí. Fala uma qualidade para quem está do teu lado. Fala uma qualidade. Fala uma qualidade para o seu marido aí. Fala, olha, você é inteligente, sábio, bondoso, carinhoso. A gente não é treinado para elogiar. Nos meus tratamentos com os casais, sempre eu pergunto, fale três qualidades da sua esposa. Ela é assim, olha, pastor, ela, ela é, e demora uma eternidade para falar uma qualidade, depois fala, ela é boa mãe. Agora fala
3 defeitos da sua mulher. Ih, preguiçosa, grita demais, 200 assim, sai da... Está na ponta da língua. E da mulher, então? Fala uma qualidade do seu marido. Ele em meia hora para falar que o camarada é trabalhador. E o defeito do seu marido? Meu Deus, eu fico constrangido às vezes na frente do cara, de tanto defeito que ela põe nele. A gente não é treinado para elogiar. A gente precisa elogiar. Então, quando você vê uma pessoa, procura uma coisa boa nela para você falar dela. Comece a fazer isso em casa. Para te dizer bem a verdade, todos nós precisamos. Eu também tenho dificuldade de elogiar. Mas isso depende da nossa criação. Quem aqui foi criado, que o pai às vezes nunca deu nem um beijo, um abraço, nunca elogiou? Quem? Você falou, você vai ser isso, quantos aqui? Multidão. O pai nunca falou, a mãe nunca falou, só falou, vai trabalhar, vagabundo, você é preguiçoso, vai dormir, você come demais. E fomos criados na base da pancada. Aí a gente faz a mesma coisa com os filhos, né? Você não é acostumado a receber elogio. A gente faz igual. Então, a maturidade fala de ser um discípulo que honra o seu líder. Honrar o líder é atender às demandas do líder. Olha, você vai pregar no encontro. Amém. Você vai limpar banheiro. Amém. Eu limpar banheiro? E ela vai pregar? Qual o teu nome? Inveja. E está nos 12. Mas quando a líder vem e fala, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, coisa nenhuma. Ser um discípulo de honra é atender às demandas, entendendo que o meu líder está debaixo da direção de Deus. Aquele comando veio para mim, é para eu limpar banheiro? Eu vou limpar. Preciso ser tratado do meu orgulho. Justamente porque você sentiu isso, que ela foi pregar e você foi limpar banheiro, porque você sentiu isso, está precisando de tratamento mesmo. Viu? Então, na visão celular, nós trabalhamos com relacionamento. Mas para que a gente possa crescer, manter o crescimento, para que todos possam crescer espiritualmente, possam crescer materialmente, possam crescer com seus discípulos e manter o crescimento, nós precisamos ter maturidade. Andar em aliança, em obediência, em fidelidade. Porque se assim não for, é um ajuntamento, não é uma equipe. E esse ano nós vamos crescer muito. Todos aqui vão aceitar o comando de Deus para a sua vida, de ganhar vidas. Quantos aqui querem agradar a Deus? Então todos aqui têm que ser 12 de alguém. Todos têm que, se você não é 12 de alguém, você deve falar, meu Deus, eu quero ser 12 de alguém. Eu quero ter os meus 12 também. Eu tenho já os meus 12, então eu quero a minha segunda geração, eu vou ajudar os meus 12 a ganhar outros. Assim como Jesus levantou 12, se importou com eles, trabalhou com eles, ensinou, depois enviou para eles se multiplicarem, nós fazemos o mesmo. Então nós vamos encerrar hoje essa palavra, pedindo a Deus que nos ajude a arrancarmos os dardos, as flechinhas que o diabo lança em nosso coração, de rebeldia, de não concordarmos com os comandos, de sermos imaturos, egocêntricos, de querermos que tudo gire em torno de nós, não sabemos dar nada, ou é do meu jeito, ou eu não faço nada. Olha, eu vou dar um bolo de laranja. Minha irmã, bolo de laranja tem 18, traz um de coco. De coco eu não quero fazer. Eu magoei. É assim. Quantos estão dispostos a abrir mão dessa bobeira que só
faz com que Deus olhe para nós e diga, é criança ainda, não posso abençoar. Deixa eu ver outro maduro, é criança ainda. Ah, aqui tem um maduro. Esse eu posso colocar sobre ele uma multidão que ele não vai se orgulhar, ele não vai sair da igreja, ele não vai montar uma igrejinha para ele não vai querer ser dono das pessoas. Esse é maduro. Esse eu posso abençoar. Esse eu posso enriquecer, porque ele não vai deixar a igreja, não vai me abandonar, não vai me trair. Posso abençoar. Aquele tem que esperar um pouquinho, porque olha aí, não tinha nada, comprou um carrinho, não vem mais na igreja agora, só fica viajando. Até um dinheirinho agora lá já não vai mais na casa daquele amigo dele que pisou. Um dia, ele achou que o amigo dele lhe humilhou, agora está pisando no amigo dele lá. Nem bem tirou o narizinho da água suja. Nem bem tirou o narizinho de onde estava. Já está aí, empinou o nariz e está. Meu Deus, Deus fala, não posso. Eu queria abençoar meu filho, mas eu não posso, porque olha que orgulhoso. Olha que imaturo. Olha que arrogância nas palavras. Olha que rebeldia contra o líder. Não posso abençoá-lo. Espera um pouco aí, põe na prateleira e deixa lá. Mas os humildes, os mansos de coração, os submissos, aos que atendem à voz de Deus e à voz do seu líder, esses dão sinais de maturidade e podem ser colocados em grandes conquistas. O que nós vamos querer? Ficar com a nossa vontadezinha melancólica, egocêntrica, imatura? Ou vamos abrir mão desse velho homem e vamos ser humildes, vamos ser maduros, de honra, aliançados com Deus, com a família, com o líder, e falar, Deus, sou ferramenta, sou instrumento, pode me usar. Pode me usar, Senhor. Pode me prosperar, que eu não vou te trair. O que nós vamos escolher? O caminho da mediocridade, fazendo a nossa própria vontade, ou o caminho das conquistas extraordinárias, fazendo a vontade de Deus? Coloque-se de pé com a tua decisão. O que você escolhe hoje? Ser humilde? Caminhar em aliança? Ser um discípulo que ajuda o líder, que não dá trabalho? Ou você quer continuar fazendo a sua própria vontade, fazendo as coisas que desagradam a Deus, por causa da sua imaturidade? O que você quer? Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor, porque Ele nos ajuda. O que Deus quer é que todos nós cheguemos à maturidade, à estatura de um varão perfeito. Porque quando você cresce, Ele pode colocar coisas na sua mão. O objetivo é Ele te abençoar sempre. Não é assim que naturalmente, numa empresa, o patrão faz. Ele olha, aquele empregado que obedece às leis da empresa. É para entrar às 7h15, ele chega às 7 horas. É para ir 6h06, mas tinha um carregamento para terminar, ele saiu 6h30. Vestiu a camisa da empresa. Ele viu que quando aquele funcionário caiu na mão dele um dinheiro que ninguém sabia, ele foi lá e devolveu o dinheiro na sua integridade. O patrão está olhando. Essas pessoas, elas são raras. E o patrão põe o olho nele e fala, eu quero que esse camarada continue comigo. Então, o que é que vai vir para esse empregado? Bom, melhor salário, melhor cargo, as benesses da empresa, o carinho do patrão vai vir sobre ele. Isso na vida natural. Você sabe que é assim. E na vida espiritual é a mesma coisa. O patrão vai dizer, olha, eu tenho um camarada que é muito bom. Inclusive tem um filme que eu assisti ontem, chama Os Corajosos, que foi me indicado pelo Eliseu Broto e eu peguei do Paulo. Ele tinha lá, eu assisti, chama Os Corajosos. Tem uma parte lá justamente que o patrão chama um empregado
que eles tinham visto que era um bom homem, e falou para ele assim: olha, aqui eu quero promover você. Aqui tem uma lista de 17 entregas, 17 caixas. Mas eu quero que quando você receber, você marque só 16, porque uma delas eu tenho outra destinação para ela. Se você quiser crescer na empresa, se você quiser jogar no meu time, você tem que fazer isso. Você topa? Ele ficou assim. Aí o patrão falou: amanhã você me dá a resposta às 10 horas. E ele estava desempregado, sem dinheiro. E o patrão disse: ou você faz isso ou você vai sair. A mulher falou: meu bem, mas a gente está apertado, e agora que estava melhorando. Ele disse, aí no outro dia, 10 horas, ele chegou, e o patrão falou: vai jogar no meu time ou não? Aí ele falou assim: olha, gosto muito, estou satisfeito, grato de trabalhar aqui, mas eu não posso fazer isso que o senhor me pediu, porque é uma coisa errada. Eu não posso trair ao meu Deus, aos princípios que eu tenho. E o patrão falou: parabéns, você acaba de ser promovido, porque você é a 7ª pessoa que eu fiz o teste. Depois de 6, eu já estava desanimando de encontrar alguém íntegro, porque todos os 6 concordaram em fazer a maracutaia. Deus está procurando os fiéis da terra. Aos fiéis da terra, Deus coloca na mão deles as grandes conquistas. Se você quer grandes coisas, conquistar grandes coisas, você precisa ser fiel em todos os sentidos. Não é só num lado, é em tudo. É um estilo de vida a sua integridade. Aliançado, verdadeiro, não quebra aliança. Quando é tentado a ter uma oferta melhor. Te ofertaram algo melhor lá, para você ter uma aliança. Você tem uma aliança com El Shaddai. Você é o Shaddaiano. Você não quebra aliança assim. Você tem uma aliança com o seu apóstolo, que te ama, ora por você e cobre a tua vida. Qualquer tentaçãozinha, eu já estou pecando, eu já estou largando mão. Não, esses nunca chegarão a ser nada. Mas os que perseveram na fidelidade, na integridade, são os que alcançam grandes coisas de Deus. Se você falhou, se você errou, peça perdão hoje ao Senhor, se arrependa, fala: Deus, eu quero que o Senhor trate o meu caráter. Talvez o meu caráter tenha vindo mal feito na minha família. Cresci sozinho, não tive pai, não acontece. Ou outros mesmo que teve pai e mãe e tem um caráter distorcido. Diga: Deus, eu quero ser um homem, uma mulher de caráter agradável a Ti, porque eu quero entrar na rota do sucesso. Chega de fracasso na minha vida. Eu não sabia que a falta de aliança, ou a quebra da aliança, me trazia fracasso. Pois é, a quebra da aliança traz fracasso. Levante as tuas mãos, faça uma oração, peça perdão a Deus, nas áreas que você rompeu com algum tipo de aliança, pela imaturidade, pela criancice, pela rebeldia. Você permitiu que o inimigo te enganasse. Você caiu na armadilha assim como Judas. Judas morreu. Judas, influenciado pelos demônios, foi lá e se enforcou, suicidou, perdeu a salvação. Tem muita gente morrendo porque também traem os seus líderes. Não tem como eu entrar na roda da maturidade sem passar por um concerto com os meus líderes, um concerto de gratidão, um concerto de amor, um concerto de eu poder reconhecer que eles são bênção para mim, são proteção na minha vida. Peça perdão ao Senhor. E agora peça para Deus te dar um coração puro,
Fala, dá-me um coração simples, um coração reto. Dá-me um coração, Senhor, maduro. Chega de criancice. Chega de egoísmo. Chega de ficar pensando só em mim. Eu estou matando a minha própria vida, a minha família. Em nome de Jesus, me liberta, Senhor, da imaturidade. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos. Eu não estou ouvindo você orar. Pode orar mais alto. Ora mesmo. Fala, meu Deus, toca aqui nessa mente. Toca aqui nesse coração, na minha alma. Tira de mim essa fraude. Eu não quero ser fraudulento. Tira essa malandragem. Tira esse espírito de enganar os outros, de mostrar uma coisa que eu não sou. Quanta mentira, quanta coisa escondida na tua vida que o diabo está usando para te derrotar e você não está vendo. Quanto mais maduro, mais humilde você é. Quanto mais maduro, mais obediente você é. Quanto mais maduro, mais você valoriza a aliança. Senhor Jesus, nessa noite eu quero orar, meu Deus, para que nós possamos, todos nós, sermos discípulos de honra, de aliança. Meu Deus, que a gente possa ser obediente e fiel. Vai quebrando, meu Deus, todos os desígnios malignos, todo o intento maligno preparado para nos fazer cair. Hoje nós queremos romper com a rebeldia, com a imaturidade, porque nós temos um projeto. Há muitas vidas para ser ganhas, há muitas vidas para levar a salvação, mas nós ficamos brigando um com o outro, discutindo um com o outro, falando mal um do outro. Oh, meu Deus! Em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, todas as dificuldades de relacionamento. Vai quebrando, meu Deus, todas as dificuldades de obediência, dificuldade para sermos íntegros. Toda falta de integridade caia por terra. Que a gente seja absolutamente fiel. Fiel à tua palavra, fiel a Deus, fiel aos princípios, fiel ao nosso líder, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiéis aos discípulos. Eu não queria que você cantasse agora, só que você orasse. Eu quero que você ore a Deus. Quero que você diga para Deus: Senhor, eu quero amadurecer. Eu já tive algumas coisas e perdi pela minha imaturidade, porque fui orgulhoso, orgulhosa, porque achei que a vida girava em torno de mim. Ou então você vai dizer: Senhor, eu nunca alcancei nada, tudo fechado para mim, porque sempre eu me achei nunca ninguém me falou nada, e quando dizia eu ficava bravo e xingava e saía fora. Mas eu quero mudar, Senhor. Eu quero ter sobre mim uma proteção. Eu quero ter sobre mim uma cobertura. E eu quero aceitar isso com uma alegria. Quantos casais, quantos casamentos se perdem porque a esposa não aceita ser submissa ao seu marido. Quantos casamentos tristes, sem vida, sem brilho, e até mesmo sem intimidade. Por quê? Porque o princípio da submissão não é cumprido. Às vezes as mulheres pensam que vão ser mais felizes sendo insubmissas, dando as cartas e não honrando o seu marido, mas isso vai contra a palavra de Deus. É certo que o marido tem que entender que ser
O cabeça é ser o que protege, é ser aquele que traz o alimento para casa, a honra, o nome bom, é o que faz crescer o lar. Mas a mulher deve ser submissa ao seu marido, em amor. Mulher submissa, marido que ama, é a receita de um casamento feliz. Ser submissa não quer dizer ser tapete, não quer dizer ser desonrada, não quer dizer que é aquela que faz tudo e o marido só manda. Não é isso. Mulher submissa é aquela que honra o seu marido como cabeça, que lhe ouve, que lhe atende. Meu Deus, quebra esse jugo. Quebra, Senhor, essa tentativa do inimigo de perverter a tua palavra. Que no nosso meio a gente saiba ser maduros. E que nossos relacionamentos no discipulado sejam o melhor possível. Chega de fofoca. Chega de um falando do outro. Falando mal. Julgando. Eu te peço perdão pelo aquilo que já foi falado. Peço, meu Deus, que o Senhor retire o castigo, que é a pena para esse pecado. Perdoa e ajuda-nos, Senhor, a nos amarmos. Se dentro de casa, dentro da igreja, nós não nos amarmos, como os de fora vão ver isso? Que amor é esse que pregamos? Se nem o casal se ama, se nem o casal consegue suportar a dificuldade do outro, como vamos pregar o amor lá fora, se o discípulo não suporta nada do seu líder, o líder não suporta nada do seu discípulo? Pai, hoje, em nome de Jesus, queremos iniciar esse ano dando um basta em toda a tentativa do diabo de roubar nossas conquistas. Em o nome de Jesus, nós somos discípulos amados do Senhor, amados do nosso líder, e nós queremos ser discípulos de honra, de aliança, discípulos maduros, em nome de Jesus. Amém e obrigado, Jesus. Quantos discípulos maduros temos aqui? Quantos homens maduros temos aqui? E mulheres maduras? Então nós vamos encerrar. Depois que eu der a bênção, você vai abraçar o seu líder, sua líder. Talvez você tenha que pedir perdão. Os líderes não vão embora, hein? Espere para receber um abraço do seu discípulo. Diga para ele: olha, conta comigo. Conta comigo. Conta comigo mesmo. Pode deixar que eu estava meio, mas eu vou ser meia boca não. Jesus não aceita nada morno. Esse morno, hoje traduzido para o nosso presente, é meia boca. É, não é? Meia boca. Os meia boca Jesus vomita. Fala para ele do seu lado: eu não sou meia boca. Fala comigo, é se ensina ou não. É desse que Jesus ama. Fala a verdade. Amém? Não tem duas palavras na tua boca. Ou é sim ou é não. Pai, eu quero orar pelos enfermos. Que o Senhor quebre o poder do inimigo na vida dessas pessoas aqui. A Teresa Nélia, com câncer. Edgar Lobo com AVC, infecção. Tercido Santos com depressão. Eu dou um comando agora: demônios imundos, soltem essas vidas. E soltem agora todos aqueles que estão enfermos. Também eu quero amarrar todo demônio que tem trazido a dengue em Campo Grande. Seja quebrado o poder do inimigo. E sobre a tua vida, eu quero estender a proteção do Senhor para que você não pegue dengue nem teus familiares. Que o Senhor te guarde desse mal em Campo Grande. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, sara os teus filhos para a honra e glória do teu nome santo. Em nome de Jesus, amém. Você que fez a inscrição para o seminário de casais, que é muito bom. Vamos falar aqui sobre intimidade do casal,
sobre a sexualidade, a forma correta. Vamos falar aqui sobre filhos, sobre finanças. Olha, você não pode perder esse seminário. Então, sábado, às 15h30, vai ter o seminário aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amanhã, o M12 da minha geração é lá no pastor Didi. Pastor Alê. Amanhã. Ajeita lá. Dê um abraço no seu líder, na sua líder. E fala, conta comigo, meu líder. Ah, peraí. Cessa tudo. Para tudo. Olha para mim aqui. Olha para mim. Nós começamos segunda-feira passada a oração com as 200 pessoas. Terminamos com as 50. Existe um demônio, especialmente atua no Brasil, de você começar e não terminar. Quantos aqui já começaram alguma coisa e não terminaram? Todo mundo, eu sei. Aliança com o líder é orar. Eu quero os meus 12 comigo orando amanhã. Porque os meus 12 são homens e mulheres de oração. Eles oram mesmo. E eles honram o líder, né? Eles são exemplo. Então, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta-feira, nós vamos estar orando aqui. E eu quero que você seja muito abençoado e que o teu milagre venha nessa semana. Quantos querem a bênção e o milagre nessa semana? Levanta a mão. Vocês já sabiam que eu ia falar outra coisa da oração? Muita gente não levantou a mão. Vou perguntar, quantos querem a bênção essa semana do milagre? Agora eu vou dizer para você que, sem você orar, não tem milagre. Quem quer milagre tem que vir orar. Porque em casa a gente não ora como deveria orar. Então amanhã, 6 da manhã, tem oração aqui. E eu quero saber quantos vão honrar o seu líder, Jesus Cristo, nosso maior líder, e o seu líder, seu apóstolo, e o seu líder da sua rede. Vindo orar e buscar Deus para o seu milagre. Quantos estarão comigo orando aqui amanhã? Levanta a mão que eu vou orar para o diabo não te enganar. Quantos querem mudar a sua vida? Levante a mão assim, ó. Eu vou pedir a Deus por você, para você vir orar. E nada impedir você de orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós sabemos que é pela oração que nós alcançamos a vitória. Nós trazemos do céu a bênção pela oração. Então, em nome de Jesus, que cada um dos seus filhos recebam a fortaleza do teu Espírito para virem orar nessa semana na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e obrigado, Jesus. Então, amanhã, 6 da manhã aqui, estaremos aqui numa poderosa oração para que você alcance os teus objetivos em nome de Jesus. Dê um abraço do seu líder, dê um abraço da sua líder.